Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o professor César Staudg, aqui do canal Aprenda Física. Estamos começando aqui a nossa aula de número 37 do nosso curso de Física Básica. A gente vai conversar sobre a lei de Coulomb, sobre a força elétrica. Na aula 36, a gente bateu um papo sobre a carga elétrica e já plantamos uma sementinha de que o elétron atrai o próton. Bom, ele se atrai. Como é que ele se atrai? Como é que é essa interação? A gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente conversou sobre as leis de Newton, a gente conversou sobre os tipos de forças que existem. E um tipo de força que nós falamos são as forças de campo. São as forças que agem à distância, tá certo? Então, na aula 38, a gente vai explicar o que é um campo elétrico. Nesse momento, a gente vai esquentar a cabeça só no cálculo da força elétrica, mas você vai entender bem a força elétrica quando você entender o que é um campo elétrico, tá certo? Em compensação, eu só posso explicar um quando você souber o outro. Enfim, tem que começar por aqui mesmo. Então, na aula passada, quando a gente colocou um íon de sódio, Na+, e o íon de cloro, Cl-, e disse que eles formam uma relação harmoniosa de amor, eles se juntam porque eles se amam, porque um precisa do outro, é exatamente porque entre eles há uma força de atração. Força essa que foi descoberta por um cara chamado Charles Augustin Coulomb. Tá? Ele descobriu que corpos que possuem carga elétrica positiva e negativa entre si se atraem. Tá certo? Esses corpos se atraem. Do mesmo jeito que um corpo que tem carga positiva e outro que tem carga positiva, entre si, eles se repelem. Do mesmo jeito que um corpo que tem carga negativa e outra negativa, entre si, também eles se repelem. Então, cargas de mesmo sinal tendem a se repelir, cargas de sinais opostos tendem a se atrair. E tudo isso foi visto por Charles Augustin Coulomb. A gente vai explicar depois como é que os corpos ganham essas cargas elétricas, às vezes, que ele está neutro. Como é que ele deixa de estar neutro? Numa aula seguinte a gente fala sobre isso. Não é nesse instante. Então vamos falar sobre a lei de Coulomb. Coulomb descobriu que se eu tiver uma carga elétrica aqui, que eu vou chamar essa carga elétrica de Q1, e outra carga elétrica aqui, que eu vou chamar de Q2. E essas cargas estando distanciadas uma da outra, de um certo valor, esses corpos vão trocar entre si uma força elétrica que você calcula dessa maneira aqui. Lembrando que esse nosso curso é um curso de física básica, não é de aprofundamento. Então, se você quiser algo mais aprofundado, você tem que procurar outras aulas aqui no próprio canal, tem. Mas esse aqui é de física básica. A gente vai no básico, na origem, tá? Então, esse F, o que é F? F é a força que eles trocam, que pode ser de repulsão ou pode ser de atração, tá certo? Por exemplo, se essa carga fosse positiva, se a Q1 fosse positiva e a Q2 fosse positiva, eles iam se repelir. Tá? Se as duas fossem negativas, também iam se repelir. Mas se fosse uma positiva e outra negativa, iriam se aproximar. Então, por exemplo, se fossem duas positivas interagindo, a força entre elas ficaria assim. Uma ia repelir a outra. Tá? Se as duas fossem negativas, também. Mas se uma fosse positiva e a outra fosse negativa, elas iam se atrair. Sempre ação e reação. Então, F e F', por exemplo, ação e reação. Mesma coisa, F, a gente já falou numa aula atrás sobre ação e reação.
Tranquilo? Beleza. Por que essa força, prof, tem esse D aí? Porque quanto mais distantes essas duas cargas estiverem, menor será a interação entre elas. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Tá vendo aí Q1 e Q2? A gente, na aula passada, na 36, nós falamos sobre carga elétrica, então você dá uma olhadinha lá atrás para ver que nós já conversamos sobre carga elétrica, tá certo? Porque eu ia precisar para essa aula, tá bom? Módulo, porque elas podem ser negativas, então a gente põe o módulo, porque o módulo, esses dois tracinhos, essas duas barrinhas representam os módulos, para evitar que a força fique negativa. Então a gente põe o módulo, porque o módulo de um número negativo dá um número positivo. Então, essas duas barrinhas ao lado do Q1 e do Q2 representam o módulo. E esse K, prof, o que é o K? Vamos lá, falar sobre o K. O K é a chamada constante eletrostática do meio. O K é a constante eletrostática do meio. Como é isso aí, prof? Imagine que uma carga positiva está interagindo com uma carga negativa e entre elas estão dentro da água. Beleza? Um próton com um elétron estão dentro da água, supondo. E numa outra situação, você tem o próton com o elétron no ar, interagindo no ar. Vocês acham que a interação entre eles na água vai ser a mesma do ar? Vocês acham que o meio não vai interferir? Não é isso? Óbvio que o meio vai interferir. Então, se eu mudo o meio de interação entre eles, tá? É óbvio que eu vou que tende a mudar o valor dessa força entre eles. Só se esses dois meios tiverem a mesma influência. Provavelmente não, tá? Então, esse K, ele dá o direcionamento na sua cabecinha de que o meio também influencia na interação entre essas cargas, tá certo? Por ser uma constante, vai sempre ser fornecido na hora das provas, tá bom? Então, com esse valor, que é a chamada lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb, você consegue calcular o valor da força elétrica entre duas partículas eletrizadas que estão distantes de um certo valor. Aí, se essa força for de repulsão ou for de atração, o cálculo é o mesmo, não altera em nada. Mas através dessa equação você consegue encontrar, tá bom? E aí, esse foi o nosso bate-papo sobre lei de Coulomb. Se você entendeu, segue adiante. A gente vai falar de processos de eletrização, a gente vai falar sobre campo elétrico, a gente vai seguir conversando sobre a física elétrica por mais, sei lá, 20, 30 aulas aí, tá bom? Beleza? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos nessa. Tchau, tchau.